Já estamos de volta com o Gazeta News, edição da manhã, e nesse nosso último bloco nós vamos falar sobre os 14 anos em que o lixão de Maceió foi desativado. Essa data foi celebrada na última terça-feira, dia 30 de abril. E na mesma data também entrava em atividade o primeiro aterro sanitário da capital. Por mais de 40 anos, o lixão abrigou resíduos sólidos aqui produzidos em Maceió. E a gente agora vai conversar aqui no nosso estúdio em uma entrevista com o ambientalista Alder Flores, que sempre foi uma voz muito forte quando o assunto é aterro sanitário. Muito bom dia, Alder. Seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua participação. Prazer todo meu. Aqui junto com a gente. Alder, quais que foram os impactos que aquele lixão tão falado, né? A gente escutou aí por muitos anos as pessoas falando sobre ele. Quais os impactos que ele deixou aqui em Maceió? Olha, inicialmente, primeiro o impacto paisagístico, né? Dentro de uma área urbana, você tem um lixão a céu aberto. Segundo, você tinha a proliferação de vetores, né? Que trazia doenças, transmitia doenças para aquela comunidade ali do entorno. Terceiro, nós tínhamos a poluição do lençol freático, a poluição das águas superficiais, a poluição do ar com os gases emanados do antigo lixão. E o perigo, né, aeroviário também, porque tinha muito urubu e ali é uma rota, né, de pouso e decolagem de aviões. Além do mais, tinha o problema social, que você tinha aqueles catadores de lixo ali, que o caminhão de lixo, quando chegava, adentrava no lixão, aquelas pessoas corriam atrás do caminhão para estar procurando alimentos, não só adultos, como crianças também. Então, isso era uma cena deplorável, né? Então, os principais impactos que o lixão causava naquela oportunidade, naquele local, eram basicamente esses, né? O que muda com a saída do lixão e a chegada do aterro sanitário? Ora, o aterro sanitário é uma obra de engenharia, tá certo? Que dentro dela, além das questões de natureza civis, de construção em si, você tem as medidas de controle ambiental, né? Então, o aterro sanitário é como se fosse uma unidade fabril, que você controla a massa de resíduos que chega por caminhões até a sua disposição final e até o seu reaproveitamento. Porque o aterro de Maceió, ele não é apenas um aterro domiciliar, ele recebe várias classes de resíduos. A exemplo do resíduo da construção civil. Tá? Lá ele é transformado em matéria-prima para o município utilizar em obras do município. As árvores de podação são para lá e viram um composto orgânico que é reaproveitado pela prefeitura também das áreas verdes do município. Agora, nós estamos ultimando a produção de biometano, tá certo? Combustível, tá? Um combustível verde, né? Que brevemente nós estaremos inaugurando essa unidade. Iremos também receber os resíduos sólidos de origem hospitalar, os resíduos do serviço de saúde. Recebemos resíduos de classe A, resíduo domiciliar, de toda a área urbana de Maceió. Então, é uma unidade que ela recebe da destinação final adequada às várias classes de resíduos. Então, e nosso aterro é um dos mais modernos do Brasil, tá certo? A empresa que hoje detém a concessão é uma das maiores empresas da América do Sul com relação ao controle de disposição e reaproveitamento de resíduos. Em breve, também, nós estaremos fazendo uma unidade de reciclagem. O que acontece? O que vai ser aterrado é apenas os inertes, aquilo que não reage. A outra parte será toda reaproveitada, como existem outras unidades que essa empresa é detentora, que faz o lixo zero, tá certo? Dentro da unidade. Em Jaboatão dos Guararapes tem uma unidade dessa, que em brevemente nós estaremos implantando aqui em Maceió. Fala agora sobre descarte de resíduos, esse problema que parece que ele é sempre crescente, né? Sim. Existe algo que se possa fazer, né? Algo mais que se possa fazer para mitigar esse problema? Observe, eu já fui secretário de Maceió de Meio Ambiente, né? Já fui da Superintendência de Limpeza Urbana também, que é SLUM, hoje a LURB. Tá? E essa questão que, embora a prefeitura bata educativamente nessas questões, sempre existe aqueles lixões, aqueles focos de lixões que a população não ajuda. Muitas vezes, a gente, quando eu fazia parte da prefeitura, limpava um determinado ponto irregular de lixo, a gente limpava, no outro dia
o lixo está lá. Os educadores ambientais faziam a campanha educativa naquela região, mas, infelizmente, as pessoas não ajudam, preferem jogar lixo no ponto de lixo, sem saber que pode gerar um prejuízo para si próprio, né? Porque os vetores se proliferam naquela região e pode atacar aquela pessoa que está fazendo isso. É uma pena que a gente vê essas campanhas dos órgãos ambientais nas 3 esferas de competência com relação aos resíduos sólidos, à disposição inadequada de resíduos sólidos, mas, infelizmente, a população não ajuda. E o poder público não tem o poder da onipotência, de estar em todo canto, em todo lugar ao mesmo tempo, entendeu? É preciso que a população ajude. Cidade limpa é aquela que menos se suja, entendeu? Então, a população tem um papel preponderante nessas questões. Existe uma lei de controle e proteção ambiental que poderia, né, assim, ser colocada em prática e poderia, né, disseminar entre a população mais informações relacionadas ao reaproveitamento desses resíduos? Existe legislação, sim. Existe o Código Municipal de Meio Ambiente, existe o Código Municipal de Limpeza Urbana e existe a Lei de Crimes Ambientais. Eu cito um exemplo. Na época que eu era secretário, tinha um ponto de lixo ali em Jatiuca. E uma vez nós fizemos uma campanha. Ficamos escondidos, a Secretaria de Meio Ambiente e a Polícia Ambiental. E os carroceiros estavam colocando os entulhos ali naquele local inadequado. Nós ficamos calados, quietos. Mas chegou um cara numa caminhoneta. Aí sim, a polícia prendeu o motorista. O SMTT recolheu o carro do camarada para o depósito. E ele ainda foi autuado como criminoso ambiental pela Delegacia de Meio Ambiente. Então, eu acho que aí tem que existir uma coisa mais enérgica, que dá o exemplo para que as pessoas possam cumprir a lei. É tão simples, né? Cumprir a lei, na verdade. A questão da seletividade, da coleta seletiva é outro fator importante. Tem lei que determina, que a lei não pede, a lei determina que seja feita. Mas as pessoas não atendem. Alguns prédios também não atendem, né? É obrigado os prédios residenciais e comerciais terem um local de lixo seco e lixo molhado, mas quando você vai ver, isso não ocorre, está tudo misturado, entendeu? As cooperativas, existe uma cooperativa que faz a sua rota, eu vejo sempre, mas é preciso que haja um engajamento maior da sociedade. Verdade. Na sua opinião, há 14 anos atrás, aquele primeiro aterro sanitário, ele atendeu às necessidades que Maceió tinha ali naquele ano, naquela época? Sim, ele atendeu porque ele foi projetado e ainda hoje atende para uma vida de aproximadamente 20 anos, tá certo? Eram 5 células com vida útil de 4 anos, de 5 anos para cada uma. Agora, nós já estamos aumentando a nossa capacidade de recebimento de resíduos para mais 30 anos. Então, e o nosso aterro, ele foi projetado como um dos mais completos do Brasil, entendeu? E funciona adequadamente, nós somos constantemente fiscalizados pelos órgãos competentes, tá certo? E operamos dentro do que a lei determina. É uma unidade aberta. Se você quiser fazer uma visita lá agora, você pode ir comigo, vai ver que está operando dentro do que estabelece as normas. Há 3 anos atrás você concedeu uma entrevista e defendeu nessa entrevista a criação de um novo aterro. Permanece com a mesma opinião? A minha opinião é o seguinte, o nosso aterro de Maceió, ele tem a capacidade para receber resíduos da região metropolitana. Sim. Tá certo? Mas não, ele só recebe de Maceió. Por quê? Porque no Código de Meio Ambiente de Maceió, que eu tive a oportunidade de trabalhar nele nos anos 90 e alguma coisa, a gente disse, Maceió não pode receber lixo de outro município. Ora, claro que não podia. Se eu tinha um lixão, como é que outro município ia colocar lixo mais em Maceió? E isso, quando a gente fez, trabalhamos no edital, nós esquecemos esse detalhe. Mas o aterro foi projetado para receber resíduos da região metropolitana. E isso é um detalhe no código que pode ser mudado e evitaria muitos problemas aqui na região metropolitana com alguns lixões ou a distância de deslocar essa massa de lixo para outros aterros. Aproveitando, né, que você citou essa questão da região metropolitana, esse grande volume dos lixos, né, algumas regiões cresceram muito, como, por exemplo, o litoral norte. Hoje se tornou uma rota turística. E naqueles meses, naqueles meses em que o turismo ele está bastante aquecido, em que o número de pessoas triplica, como é que é trabalhada essa questão do lixo nesses locais? Olha, os problemas eles existem em qualquer município do estado. Não é um problema sobre o estado de Alagoas, a disposição irregular de resíduos. É uma questão brasileira. E no Brasil ainda existem muitos lixões, tá certo?
é preciso que, na verdade, as pessoas têm que ajudar o poder público, tá certo? Porque o caminhão do lixo, ele passa rotineiramente nas horas, tem o dia correto que o caminhão passa. Agora é necessário que haja, em contexto geral, o poder público fiscalizando, autuando, prendendo, que a lei diz que pode ser preso, sim, tá certo? E a população ajudando, porque o poder público sozinho não vai resolver. É preciso que haja o engajamento do poder público. O Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal são parceiros, têm trabalhado nisso constantemente, mas ninguém pode fiscalizar o tempo todo. Às vezes, de madrugada, o nego vai e joga, entendeu? De uma forma inadvertida, causando aquele problema ambiental, inclusive estético. Maceió e o litoral norte, como você se referiu, totalmente turístico, com beleza natural, belezas naturais latentes, mas as pessoas às vezes não ajudam. Sim, verdade. Hoje, né, nós temos uma Política Nacional de Resíduos Sólidos. Sim. O que diz? Ela diz o seguinte: primeiro, eu devo ter a educação. Segundo, a reciclagem, o reaproveitamento do resíduo. Terceiro, vai para o aterro o que é inerte. Inerte é aquilo que não reage. Ainda não chegamos, é uma lei muito moderna, para um Estado brasileiro que precisa de educação ambiental em todos os níveis, principalmente com relação aos resíduos sólidos. Porque hoje em dia, o lixo não é aquele coisa que você pode jogar no fora. Não, o lixo quase é todo reaproveitado. Tá? Para você ver agora, nós vamos fazer combustível do chorume, que é aquela fração líquida do lixo. Vamos fazer combustível. É uma primeira planta aqui em Alagoas, mas em outros lugares do Brasil já estão aproveitando. Caminhões sendo abastecidos, caminhões do poder público, tá certo? É uma coisa que isso é uma evolução muito grande. A tecnologia existe, tá certo? Agora, a comunidade e as pessoas têm que ajudar, tem que cooperar com o poder público. A população tem que fazer a sua parte, né? Exatamente. A população, ela tem que fazer a sua parte. É primordial que as pessoas ajudem a questão. Né? A união. Porque, na verdade, eu também acho que olha, eu sou originário do IMA, trabalhei a minha vida toda no Instituto do Meio Ambiente, quando eu era coordenação do meio ambiente ainda. Comecei lá e me aposentei por lá, entendeu? Agora, se você não tem uma campanha maciça educativa, não adianta. Eu vi uma campanha educativa pegada no Brasil. Não jogue lixo fora do seu carro. Todos os carros têm mais ou menos aquele saquinho de lixo. Sim, na verdade, os lixeirinhos ali, né, no câmbio. Isso pegou. O que eu não posso é fazer campanha do meio ambiente do dia da água. Aí faz aquele boom no dia da água, depois para. Dia da árvore, depois para. É preciso que haja em algumas determinadas ações, campanhas maciças, que envolvam constância. E constante. Aquele trabalho de formiguinha mesmo, entendeu? Para que essa questão do lixo pegue mesmo como deve ser feita, para evitar o que a gente vê aí, como você citou em alguns lugares, esse lixo de forma desordenada, clandestina, jogado a céu aberto. Para a gente finalizar aqui esse nosso momento, essa nossa breve entrevista, para você, quais que são as melhores formas de reaproveitamento ou quais que são as possíveis formas de reaproveitamento para que a gente possa atender às legislações vigentes? Na verdade, a população deve entender que o plástico é reaproveitado. Por exemplo, o plástico é reaproveitado, o vidro é reaproveitado, tampa de garrafa é reaproveitado. Então, a seletividade em pontos individuais é aquilo que vai melhorar. A lata de cerveja, a lata de refrigerante, tudo isso é reaproveitado. Que utilizem, por exemplo, a cooperativa de Maceió, nós temos 2 ou 3 cooperativas que fazem a rota, tá? As entidades comerciais façam um convênio com essa cooperativa para que ela possa poder pegar esse lixo na fonte geradora. Se isso for feito, né, nós teremos um grande avanço. Fomentar, né? Fomentar. Na verdade, o aterro sanitário, ele vai passar a receber esses resíduos. Ao invés de aterrar, nós vamos fazer a unidade de reciclagem lá dentro do aterro, tá certo? E será reaproveitado tudo aquilo que pode ser reaproveitado. Aquilo que não pode é o inerte. Aquilo sim vai ser aterrado, como manda a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Basicamente é isso.
Muito obrigada pela sua participação aqui junto com a gente no Gazeta News, edição da manhã, por todas as informações e ensinamentos. E eu acho que a grande mensagem que fica aqui dessa entrevista é que a população ela também precisa se conscientizar e atuar junto com o poder público, né? Ajudar o poder público para que a gente possa solucionar esse grande problema. Eu que agradeço. Muito obrigada. Até logo, prazer. Bom dia. Bom dia. Olha, agora uma última informação para a gente.